Pessoal, boa tarde. 30 de dezembro de 2022, né? Sexta-feira, mais um final de semana chegando, último final de semana do ano de 2022, né? Tá. Pessoal, um impacto muito grande sofreu a cultura brasileira em momentos que estamos vivendo, né? E a cultura brasileira, ela pode ter todos os seus problemas, mas não pode ser ignorada, tá? Porque é através da cultura brasileira que também geramos milhões de empregos, milhares de empregos, né? Tá? Vamos voltar ao passado, porque dizem assim que o passado é uma parada, né? Mas vamos voltar ao passado e vamos tratar um pouquinho lá na era Vargas, né? Certo? Como era a cultura brasileira na era Vargas, né? O cenário cultural brasileiro durante a era Vargas foi marcado por uma rica variedade de manifestações e a consolidação de outras novidades nunca experimentadas em nossa história. No tempo em que Vargas esteve à frente do país, observamos que o rádio era o mais importante meio de comunicação existente, né? Mas foi na era Vargas, né, que o Decreto-Lei 526, de 1º de julho de 1938, foi criado, né? Dentro desse decreto foi criado o Conselho Nacional de Cultura, né? Também foi criado o Ministério da Educação e Saúde, né? Mas que também faz parte da cultura do nosso país, né? Mas qual é a importância do Ministério da Cultura? Entendeu? A sua importância é promover o crescimento cultural, ampliar acesso à cultura e fortalecer a economia criativa em todas as gerações do país, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil, né? Que importância tem a cultura para a manutenção dos valores e as normas, né? A cultura está relacionada diretamente à geração de conhecimento, né? E ao exercício do pensamento que gera os valores essenciais para o desenvolvimento da sociedade, né? Assim, a cultura é importante, né, na formação pessoal, moral e intelectual do indivíduo e no desenvolvimento da sua capacidade de relacionar-se com o próximo, né? Quem criou o Ministério da Cultura? O Ministério da Cultura foi criado em 15 de março de 1985 pelo decreto número 91.144, pelo presidente daquela época, José Sarney, né? Quem fundou a cultura nacional, a formação da cultura brasileira. A formação da cultura brasileira resultou da integração de elementos das culturas indígenas, né? Do português colonizador, do negro africano, como também dos diversos imigrantes, né? Mas qual é o papel do Ministério da Cultura no nosso Brasil? O artigo 1º diz que o Ministério da Cultura, órgão da administração direta, tem como área de competência os seguintes assuntos: política nacional de cultura, proteção do patrimônio histórico-cultural, né? Só um conceito da cultura brasileira, né? A cultura brasileira é representada pelo conjunto de tradições, manifestações culturais, costumes, culinária e religião, dos pontos que
viveram no país ao longo da história devido a um grande processo de miscigenação de etnias. O Brasil é um dos países com maior diversidade cultural no mundo. Não pode perder o Ministério da Cultura, né? Da onde vêm os recursos para o Ministério da Cultura? O recurso é constituído principalmente de recursos do Tesouro Nacional, doações e legados, subvenções e auxílios de qualquer natureza, saldo de projetos não executados e 3% da arrecadação bruta dos concursos de prognóstico e loterias federais e similares. Quais são as leis federais que dão incentivo à cultura, né? Agora aqui tem antes disso, tem aqui. Quem financia a cultura no Brasil, né? O financiamento da cultura sob a pauta do Ministério da Cultura, MINC, é promovido por meio de apoio a projetos culturais, via renúncia fiscal regida pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, né? Nós temos a Lei Rouanet, né? Aquela que foi praticamente, né, excluída, né? Mas não pôde ser excluída, né? Que era a Lei 8.313 de 1991, né? E tínhamos também a Lei de Audiovisual, né? Que é a Lei 8.685 de 1993, né? E também com financiamento direto por meio de... A cultura no Brasil é o grande gerador de emprego, não pode ser apagado o Ministério da Cultura, entendeu? Não podemos colocar o Ministério da Cultura em uma secretaria, porque a cultura brasileira não é só um comércio na esquina ali, não. A cultura do nosso Brasil, ela envolve todos os 4 cantos da movimentação do nosso PIB, entendeu? Certo? Tá? É pelo processo cultural que nós temos toda essa eventualidade dessa movimentação empresarial no país. Com todos os problemas sociais que o Brasil vem enfrentando, a cultura brasileira tem sofrido seus impactos, mas mesmo assim consegue resistir os impactos que vem sofrendo. Então não podemos apagar um dos órgãos criado para administrar o grande, né, empreendimento que é a cultura brasileira, entendeu? O Ministério da Cultura não foi criado aleatoriamente. O Ministério da Cultura não foi criado somente para fazer mais um ponto de despesa no órgão público, não. O Ministério da Cultura foi criado com uma visão de entender que a cultura brasileira é do tamanho vamos fazer uma comparação, é do tamanho de um universo, pela dimensão que ela tem, né, das suas eventualidades, entendeu? O Ministério da Cultura jamais pode ser banido de um conjunto de ministério, não pode. Mas vamos falar assim, para poder combater, né, os impactos que o sistema de cultura sofreu no nosso país, né, também é sofrido com o impacto da Covid-19, né, entendeu?